Boa noite a todos. Parabéns, Barreto, pela fala, com bastante ênfase, e assinamos embaixo o que você falou. Mas eu identifiquei aqui pelo menos 3 discursos eleitorais. Tem gente já fazendo campanha. E pior, que o parâmetro que eles têm é governo que faz dívida, é governo que não construiu um posto de saúde, enquanto que o POI já construiu 5 postos de saúde, em breve estarão prontos, vai ter a UPA, e ficam falando aqui de coisas que problemas existem, medicamentos às vezes faltam, mas não falam da farmácia popular, não falam do convênio da farmácia popular com as outras farmácias comerciais. Quer dizer, parece que nada está acontecendo. Na verdade, é um discurso já eleitoral muito antes da época que alguns estão fazendo aqui. Eu queria até dizer também a respeito da passeata, das manifestações da sexta-feira e do domingo. Houve uma manifestação que a televisão pouco destaque deu na sexta-feira, que defendeu a Petrobras como patrimônio do Brasil e não para passar para dinheiro americano, norte-americano, do sistema internacional, do capitalismo internacional, uma manifestação importantíssima debaixo de chuva, vários avarenses lá estiveram na sexta-feira. E também com muita gente, inclusive a Polícia Militar, falando que só tinha 12 mil pessoas. Enquanto que, na de domingo, a Polícia Militar inflacionou para 1 milhão, que não era verdade. O Datafolha disse que tinha muita gente, 240 mil pessoas, segundo o Datafolha. Mostrando aí uma dualidade e, naturalmente, o governo tem que ouvir as manifestações. A reforma das reformas tem que ser feita, que é a reforma política. Agora eu pergunto, quem que não quer fazer a reforma política? É o governo? Claro que não é. É o Congresso Nacional. Pergunta para o Eduardo Cunha e para o Renan Calheiros se eles querem a reforma de verdade, a reforma política. Aquela que vai proibir o financiamento empresarial de campanha. Pergunta se eles querem. O Eduardo Cunha é lobista, sabido já, todo mundo sabe o papel dele lá no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe. O Renan todo mundo conhece. Então é o Congresso Nacional. O PT sempre defendeu o financiamento público de campanha e nunca defendeu o financiamento empresarial, que é realmente a origem de todos os males. Portanto, a gente admirou o movimento da sexta-feira, admirou o movimento de domingo. A única coisa que não dá para concordar é cidadãos saírem à rua e pedir a volta da ditadura militar. Isso não dá para estar junto. Pedir o impeachment, que o próprio Aires de Brito hoje falou na televisão, o Carlos Veloso também falou, que não cabe o impeachment da presidente. Não cabe. Se querem ganhar a eleição, chegar no poder, que se candidate novamente e ganhe limpamente, como a Dilma ganhou as eleições. Tá certo? Agora, se não está gostando do governo, tem todo o direito de pressionar o governo para melhorar os rumos. Eu também acho que tem coisa que tem que melhorar. Muita coisa tem que melhorar. Não há dúvida. Mas não dá para pensar em terceiro turno, que é isso que gente está fazendo na rua. E a gente vê, às vezes, depoimentos de revoltados online, de vem para a rua, etc., que não dá para escutar aquilo lá, um cidadão em sã consciência achar que aquilo é normal. Não dá. Agora, a reforma das reformas, a reforma política é fundamental fazer. O combate à corrupção é fundamental fazer. Ou acha que começou em 2003 a corrupção? E a conta do PSDB que está lá na Suíça? E o HSBC que envolveu a família Marinho, os Frias, da Folha de São Paulo, o Saad da Bandeirantes, envolveu todo mundo. Portanto, se é para fazer o combate à corrupção, vamos efetivamente fazer o combate à corrupção para todos, independente de partido. Falaram tanto do PT lá na Lava Jato, teve alguns de fatos que tem que ser punidos se alguém do PT fez errado. Nós somos favoráveis à punição, mas teve 32 do Partido Progressista. 32 e ninguém falou o tempo todo quando estava sob sigilo. Por quê? Esse peso das medidas, essa divulgação seletiva do seu juiz Moro. Por quê? São perguntas que têm que ser respondidas. Agora, quem errou, Barusco, Paulo Silva, o outro lá, o do olho lá, o Nestor Severo, todos têm que ser punidos exemplarmente. Como também o senhor Anastasia, senador do PSB, também errou, tem que ser punido. Como também o senhor João Vacari errou, tem que ser punido, não tenha dúvida. Nós somos favoráveis, inclusive o Renan e o Eduardo Cunha, que também foram citados.
Então, vamos fazer efetivamente, independente de partido, não essa coisa direcionada que ficam falando como se extinguisse o PT da cena política, estava tudo resolvido. São Santos, o pessoal do DEM, Agripino, 1 milhão foi denunciado e estava pedindo impeachment da Dilma em Brasília. Tá? Quer dizer, isso é um absurdo. Então é uma falsidade, uma hipocrisia dizer que, eliminando o PT do governo, está resolvida a questão da corrupção. A corrupção, infelizmente, é inerente às pessoas. Aconteceu aqui em Avaré com prefeitos anteriores ou não aconteceu? Com vereadores anteriores também não aconteceu? Aconteceu. Será que não acontece ainda hoje? Não sei. Não estou falando nada. É uma pergunta que eu estou fazendo. Tá? Então, então é uma falsa, um falso dilema essa questão. Então vamos combater, e hoje, inclusive, na sanção do Código do Processo Civil, foi sancionado hoje pela presidenta Dilma, não sei se vocês sabem. Relator foi Paulo Teixeira, deputado do nosso partido. E hoje, e a Rosângela sabe muito bem, eu até peguei um material aqui, que fala da importância do novo Código do Processo Civil. Até eu ia detalhar, mas em razão desse assunto que eu abordei com uma certa extensão, talvez não dê tempo. E o Paulo Teixeira disse que esse é o primeiro Código do Processo Civil. Em 1939 foi feito um, Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas, e em 1973, na ditadura militar, foi feito o Código que perdurou até 85. Este é o primeiro Código do Processo Civil no regime democrático do Brasil. O relator foi o Paulo Teixeira, foi sancionado hoje pela presidenta Dilma, numa cerimônia lá em Brasília. E eu tenho na verdade, os avanços, vai ter, na verdade, aqui até dar uma olhadinha, vai ter mais agilidade, mais transparência nos processos, menos conflitos, ações de família, garantia para credores, reflexos nas empresas, até os advogados vão ser beneficiados, viu, doutor Rosângela? Os honorários vão sair mais rapidinho, viu? Está escrito aqui. E também a participação social e outras coisas que eu tenho um resumo aqui, que eu não vou ter tempo, infelizmente, de comentar. Eu queria, no final da minha fala, falar um pouquinho sobre a dengue. E eu tenho, como médico, a responsabilidade de passar algumas informações para todos. Dados de sexta-feira, nós temos em Avaré 35 casos, sendo 25 autóctones e 10 importados. Eu queria tranquilizar a todos no seguinte sentido: 99% dos casos de dengue resolvem com uma boa hidratação, com o controle das dores através de analgésicos, só que não pode dar anti-inflamatório. Se uma criança, e criança tem febre toda hora, ou até um adulto que tenha febre, o primeiro medicamento a dar não pode ser anti-inflamatório. Tem que ser ou paracetamol ou dipirona. Mesmo o famoso ibuprofeno, que as mães hoje dão larga mano aí para as crianças, que é o alívio, não deve ser administrado, em nossa opinião, porque tem, assim como a aspirina, um risco maior de sangramento. Lembramos que Avaré não está em nível de epidemia. Para se caracterizar uma epidemia, precisa de 300 casos para cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo, como um todo, já está na marca de 281 casos para cada 100 mil habitantes. Avaré, ainda, como tem quase 100 mil, nós estamos com 25 casos, está longe dos 300 ainda para caracterizar uma epidemia. Mas nem por isso as pessoas devem, naturalmente, cruzar os braços e achar que nada está acontecendo. Pelo contrário, precisa a sociedade, precisa a classe médica, precisa quem trabalha em saúde, precisa o poder público, cada um fazer a sua parte. Inclusive, as pessoas que têm quintal, que têm, enfim, a sua residência, têm que cuidar da residência e não esperar o poder público para resolver. E 604 cidades do estado de São Paulo já têm pelo menos um caso de dengue. E nós somos 645 municípios. E cidades como Sorocaba têm mais de 12 mil casos, com várias mortes, Catanduva com várias mortes. Felizmente, em Avaré, nós não tivemos até agora nenhum caso fatal. Mas isso não quer dizer que não possa vir a ter. Essa é a grande verdade. Então, todo cuidado é pouco, mas tranquilizar as pessoas que com uma boa hidratação, com um controle adequado médico, observando os sinais de piora, que é dor abdominal, sangramento, etc., as coisas devem correr
razoavelmente dentro da normalidade. Meu tempo está encerrando, desejo a todos uma boa sessão e uma boa semana. Boa noite.